Ni hao, pessoas que já estão cansadas de viver eventos históricos. Tudo bem com vocês? E hoje, durante o dia, eu estava fazendo a live aqui, várias pessoas começaram a comentar que Damasco tinha caído na Síria e aparentemente o Bashar al-Assad já fugiu do país. Now we begin with breaking news out of Syria, of course. Opposition forces have declared the end of President Bashar al-Assad's rule after 13 years of civil war. Well, earlier, Reuters News reported that the leader, who ruled for 24 years, had actually left the capital, Damascus. A few hours ago, rebel forces had announced they'd entered Damascus. They also said they'd taken over the city's airport and the state TV building. The Syrian Prime Minister says the government was ready to hand over power to any leadership chosen by the people. Esse é o I'm primeiro-ministro. here at home. I am not leaving, and I don't intend to leave. I expect in a peaceful manner to guarantee the continuity of the public authorities and the institutions and state apparatus, and to guarantee the safety and security for all citizens. And we are extending our hands even to the opposition, who extend their hands and gave assurances they will not cause any harm to any citizens who belong to this Syria of ours. Well, moments before opposition fighters took control of the airport, open-source flight trackers recorded a single plane in Syria's airspace. An Ilyushin 76 aircraft with flight number Syrian Air 9218 was the last flight to take off from Damascus. First, it flew east, and then it turned north. Well, a few minutes later, its signal disappeared as it circled over Homs. Well, Hamda Salud takes a look back at Bashar al-Assad's years in power. There was hope for political change in Syria when Bashar al-Assad inherited power in 2000 after the death of his father Hafez. But apart from some economic reforms, he differed little from his father's 30-year tough rule. The young Assad wasn't originally meant to take power. He was studying to become an eye doctor in London when he was recalled after the death of his older brother Basil. Parliament had to lower the age for presidential candidates from 40 to 34 so that he could be eligible for office. A decade later, he faced his first real challenge. In March 2011, people took to the streets demanding democracy. The president dismissed the rebellion and called it a foreign conspiracy. Assad was also the head of the only legal party in Syria, the Ba'ath, and commander-in-chief of the armed forces. His response was a heavy crackdown on protesters, which brought even more Syrians to the streets, eventually triggering a civil war. Assad did have some public support, particularly from the minority Alawites, a sect which his family is part of. But the Syrian leader repeatedly dismissed his opponents, calling them terrorists. What we are facing is not a political problem, it's a conspiracy and terrorism. The political reform process continues to move forward, yet terrorism is not going down. É o que a gente sabe, assim, eu não sou especialista em Síria, nem Oriente Médio, né? Eu tô aqui porque muita gente veio conversar a respeito disso na live e tal. Síria é uma guerra proxy, né? Entre Estados Unidos, Israel, Rússia. Só que a Rússia está muito ocupada com a Ucrânia. O próprio Trump tuitou isso hoje, né? Que não tem como a Rússia dar mais suporte para a Síria da mesma forma como eles davam antes. E a gente sabe, né, que Israel tem todo o interesse de expandir as fronteiras deles. Israel, além de atacar a Cisjordânia e a faixa de Gaza, Israel estava atacando o Líbano, né, já matou crianças brasileiras, inclusive, no Líbano. Nenhum pio do professor Roque nisso aí. Israel estava atacando Damasco, que é no sul da Síria, que Israel, inclusive, já tem há um bom tempo, já tem um mapa de expansão com fase 1, fase 2, fase 3, e a fase 3 é para chegar perto de Damasco. E o Israel estava atacando o Irã. Que o Irã também tem interesse nisso aí, porque para chegar no Líbano, eles têm que passar pela Síria. Então, o Irã atravessava ali a Síria como um corredor de logística, de gente, suprimentos, etc., para chegar no Líbano. Então, todo mundo tem interesse. E os Estados Unidos têm base lá na Síria porque eles roubam petróleo sírio. E não tem outra palavra para explicar isso. Eles literalmente roubam petróleo sírio com o apoio das Forças Armadas.
As the war dragged on, it was the backing of allies Russia and Iran which provided political and military support that allowed Assad to recapture territory and hold on to power. But his government was unable to regain legitimacy in the eyes of much of the international community. Sim, a gente tem que sempre lembrar que comunidade internacional são os países branco rico, né? Europa, Estados Unidos, Austrália, Canadá, sabe? É sempre assim, a comunidade internacional condena são sempre esses países. E aí a gente vê, né? Tava de um lado, Al Jazeera comentou isso, né? De um lado a Síria, a Rússia e o Irã, e do outro lado os rebeldes lutando com o quê? Quem estava fornecendo suporte para os rebeldes, né? Os caras não estavam tirando arma do meio do deserto para lutar, né? Alguém estava bancando. In the shadow of war, he held elections in government-controlled territories that were dismissed by many as undemocratic. And despite never winning the war, he survived, but with a narrow support base and with only partial control of the country. The Syrian leader was always uncompromising and defiant, and ignored a UN-led political process to bring about a democratic transition. Once seen as a reformist, Assad stands accused of using chemical weapons against his own people. E assim, eu não tô aqui defendendo ninguém, tá? Porque, de novo, né? Eu não sou especialista nisso aí, não tô aqui para defender a família dos caras que ficaram 54 anos no poder. Só explicando que tem muito interesse na Síria, além só de uma guerra civil, né? Tem um monte de interesse de gente de fora, inclusive da Turquia, que tem uma fronteira grande com a Síria, e teve um problema, não é que a Turquia teve um problema, né? Mas nessa guerra, muita gente, muito refugiado foi para a Turquia, porque justamente tem uma fronteira grande, aí a Turquia tem que lidar com esses refugiados, que não deve ser um processo fácil, porque foram milhões de pessoas. Tem refugiado que foi andando até a Dinamarca, cara, um troço assim absurdo. Dá uma olhada no mapa, a distância que é a Síria até a Dinamarca. Tem refugiados sírios no Brasil, né? Então, não estou defendendo ninguém aqui. A gente só tem que entender que isso é uma parada que sim, tem muitas e muitas e muitas camadas. Aquelas coisas que a gente já sabe, Estados Unidos, né? E enfiado no Oriente Médio para transformar tudo numa bagunça. His government was responsible for killing and imprisoning thousands, displacing millions, and for starving those who lived in besieged areas controlled by the rebels. For Syrians, he will always be remembered as the president who exhibited very poor leadership. He's the one actually who destroyed his country, displaced his own people, and he's not only lost his rule, but he lost an entire homeland. In election. E o que eu vi de notícia, né, do que está saindo até agora, porque é aquela coisa, né? As coisas ainda estão acontecendo, então tem muita notícia perdida e tal, mas aparentemente o exército sírio não teve resistência. Assim, aliás, não deu resistência contra os rebeldes. Os rebeldes foram de boa até o Palácio Presidencial, inclusive. Tem vídeo deles dentro do Palácio Presidencial. Então, aparentemente, o exército não lutou. Não quis lutar contra os caras. Eu não sei o motivo ainda, ninguém sabe, né? O Assad parece que está no Emirados Árabes Unidos, ninguém sabe oficialmente, né? Tem muita coisa acontecendo, então a gente vai ter que esperar mais umas horas aí para ter notícias mais assertivas da situação. Mas isso foi uma coisa assim que realmente aconteceu, que os rebeldes avançaram muito rápido. E agora é esperar para ver o que vai ter de reação de Irã, Israel, Iraque. In 2021, Assad won 7 more years in power. In 2023, after more than 12 years of conflict, Assad was welcomed back into the Arab League by the same Arab states that once shunned him. But the situation on the ground remained the same. Syrians who were hoping for a new beginning were still living in economic collapse and a humanitarian crisis. No fim, quem sofre é a população, né? É uma meia dúzia de homem velho se brigando e no fim quem sofre é a população. And in late 2024, the long stagnant war came roaring back, with the rapid advance of opposition fighters, who quickly took control of several major cities at a time when Assad's allies were busy with their own conflicts elsewhere. But Bashar al-Assad leaves the country in ruins. Alguns dias atrás,
o líder dos rebeldes, assim, não tem um grupo só, né, mas o líder do grupo principal de rebeldes, eu não sei pronunciar o nome correto, né, mas Al-Julani, deu uma entrevista para a CNN, e o cara é da Al-Qaeda. A Al-Qaeda é, de acordo com os Estados Unidos, o grupo que derrubou o World Trade Center em 2001, do Osama Bin Laden, o cara que eles gastaram $1 trilhão para matar. Um representante desse cara estava dando entrevista para a CNN, e ele disse que Israel ajudou o grupo deles quando eles começaram a atacar o Líbano, porque o Irã e o Hezbollah tiveram que ficar ocupados com Israel e abriram um caminho para os rebeldes avançar dentro da Síria. Então, como eu vi gente falando pela internet, né, pessoal comentarista daquela região, do Oriente Médio e tal, a impressão que dá é que é, mais uma vez, o Ocidente branco, né, Estados Unidos e Europa, apoiando um jihadista, como eles fizeram outras vezes, o próprio Osama Bin Laden, na tentativa de esse a gente pode controlar, sabe? Esse cara aqui a gente consegue segurar. E deu errado todas as outras vezes. Mas a gente sabe que eles não têm interesse nenhum na população do Oriente Médio. O negócio lá é só petróleo e gás. And millions of Syrians wondering, what's next for this ancient nation? Well, Resul Sadar is in Gaziantep. That's on the Turkish border with Syria. Resul, so as we were saying there earlier, we were talking to you, opposition fighters now in the capital. Reports that President Bashar al-Assad has fled, leaving on a plane that's taken off away from the airport. Bring this all together for us, Resul. Resul, what have you been hearing there? Well, regarding this here, in this Turkish, as official Turkish reaction, we do not have it yet. However, President Erdogan of Turkey, in the last couple of days, again and again, he has reiterated his position and expressing his support for the opposition's advance. And he said that we wish they will not face any issue and reach to Damascus, which is something that has happened now that they are in the in the capital city of Damascus. So just let's remember that the advance of the opposition has started on 27th of November, has started from the province of Idlib, which is directly connected to Turkey. And Turkey has been the lifeline of Idlib province, where this HDS-led opposition was based since 2016, or for the last 8 years. And now... Então tem isso também, né? Damasco é no sul, Alepo é no norte. E aí tem uma parte da Síria, que é a parte onde mora a maioria da população, semelhante a que é na China, né? Que o pessoal mora mais no litoral, porque o meio é um desertão, a Síria é meio parecido. Tem um deserto gigante lá, então o pessoal mora mais pro oeste, que faz ali divisa com a Turquia, com um mar que eu esqueci o nome, e com o Líbano. E aí depois com Israel lá embaixo, né? Aí tem o Irã e tal. Damasco é mais no sul, Alepo é mais pro norte. E essa Idlib, acho que é Idlib, faz divisa com a Turquia. E a Turquia tem bastante interesse nessa história com a Síria também. E a Turquia estava apoiando esses caras. Então, de um lado tem esse aí, que é a Turquia, e pro leste tem mais um outro grupo que tinha apoio estadunidense, apoio europeu e etc. Now the same opposition has taken the control of Aleppo, the second largest city of Syria, then Hama, the fourth largest, and now Homs, the third largest, and finally the capital of the country. So for Turkey, on one hand, it is according to their calculus, providing a great opportunity, because Turkey's position was an anti-Syrian government position for more than decades, and seeing that government gone is something that Ankara was wishing for. Ankara, capital da Turquia, né? Que não é Istambul. Muita gente acha que é Istambul. And also, they believe that a stable the Syria run by the opposition will perhaps create an opportunity that the Syrian refugees in Turkey, roughly around 3.5 million officially, majority of them could go back to their own country. Que tem isso também, né? Como eu falei ali antes, tem muito refugiado na Turquia. Agora, né? Eu sabia que eram bastante, mas não sabia que eram 3,5 milhões. E nesse processo da Síria entrar para a Liga Árabe de volta, né? Se aceita e tal, teve várias negociações com a Turquia, e a Turquia pediu, vamos devolver os refugiados para vocês, né? Faz sentido as pessoas voltarem para casa, só que o Assad não aceitou. Ele não aceitou os refugiados voltarem. Então sim,
de novo, né, tem muito interesse nessa história aí, não, tem muitas e muitas camadas, não é uma parada simples, né? É Turquia, Irã, Líbano, Israel, Estados Unidos com a base lá dentro, e a Rússia que teve que tirar apoio para jogar. E aí, como vocês podem ver, pelo país inteiro já estão arrancando fotos do Bashar al-Assad, já destruíram estátuas dele, do pai dele, que o pai dele era o ditador, né, da Síria por lá, sei lá, 30 anos antes dele. Então, o bicho está pegando mesmo. This issue of the immigration has been quite an issue for Turkey, particularly in the last couple of years. So that is another opportunity that Ankara is looking for. But on the other hand, it's extremely concerned as well. While the status quo in Syria is just shattering down, breaking down, then it's not only the Syrian opposition backed by Turkey or indirectly having a coordination with, but also we are talking about the SDF, the Syrian Democratic Forces. Mano, aí eu tava vendo um vídeo desse Forças Democráticas Sírias. Eles tinham um outro nome, que eu não, agora eu não me recordo. E aí os Estados Unidos, um general dos Estados Unidos conversando com os caras, porque, né, negociando com os caras, falou para eles, olha, vocês têm que mudar o nome de vocês, que esse nome de vocês não é legal. Vocês têm que fazer um rebranding. E aí, nesse processo, ele sugeriu os caras meter um democrática no nome. Assim, ele tem vídeo dele falando isso. Vocês conseguem achar isso no Twitter. Tá? Não sou eu tirando informação da bunda. Vocês conseguem achar vídeo do cara no Twitter, dizendo que ele sugeriu, tipo, um brainstorming lá, vocês têm que botar democrático no nome, para parecer bonito. Kurdish, mainly made up of the opposition that's backed by the USA. And Turkey sees that opposition as a terror organization. Claro. But now they are in control of several cities, including Raqqa, Deir ez-Zor, and Al Bukamal, the border gates that's connecting Syria to Iraq as well. So Turkey's position... Sabe quem que tá na Síria? Tem mais de 10 mil uigures lutando na Síria, morando e lutando na Síria. Porque eles levaram famílias também, né? É gente que entrou em contato com a Al-Qaeda no Afeganistão, ali anos 80, anos 90, se radicalizou, e aí a hora que a China começou a apertar contra esses movimentos terroristas dentro do país, eles fugiram. E agora eles estão lá na Síria. Assim como o ISIS também, né? Cara, é uma zona. On one hand, they are supporting the opposition's advance toward the city, taking the capital, and finally taking the control of the government. But on the other hand, Ankara doesn't want the Kurdish-led the opposition, claro, SDF, né? to have more and more territories, which is a case that has happened in the last year. So, porque a Turquia é contra os curdos. Cara, é tanta camada num pedaço de terra, assim, relativamente pequeno, né, que é difícil, cara, muita coisa para analisar. A gente vai ver aí, com certeza o careca da geopolítica vai fazer um vídeo raso, comentando bem por cima, e a gente sabe os interesses dele, né? Hoje no Mundo Militar já fez alguns vídeos que eu não tive tempo de assistir, mas infelizmente a gente vai ver um monte de gente fazendo aí uns vídeos bem rasos, com viés do otanistão, né? It's quite a difficult balance for Ankara. Raisalan, statements coming from the Prime Minister of Syria on state TV, which we saw pictures earlier. He hasn't fled the country, surprisingly. What's he been saying, Resul? Well, he's simply saying that he's at home, he's not leaving Damascus. But that doesn't mean that the government is decided to fight. So, simply he... Não, aparentemente eles decidiram não lutar, né? Por isso que o avanço dos rebeldes foi tão fácil. Is saying that we have been given guarantees by the HTS-led opposition that is now gradually taking the control of the capital. And he's saying that we have been promised that there will not be looting, there will not be storming into the state apparatuses, the governmental buildings, and so on. And just minutes after his statement, another statement came from the leader of the HTS, the opposition, Mohammed al-Julani, simply calling on his soldiers, on his troops, the opposition fighters,
of not storming, vandalizing the state, the buildings, the government buildings and facilities, and saying that let this same apparatuses, buildings and facilities to be managed by the prime ministry of Syria. So we see that based on these statements that actually now there is a coordination between the opposition that is taking control of the capital gradually and the prime ministry that is already in Damascus. So menos mal que os caras estão se organizando, olha, não destrói nada, né? Porque no fim você tem que reconstruir um país, e quanto mais coisas eles destruírem agora, eles vão ter que reconstruir no futuro. And for that, the aim of this coordination is actually to provide or to preserve, to make sure that there will be a smooth transition. Because now we are talking about a 54-year rule of the Assad dynasty coming to an end, and it is coming after almost 13 years of a civil war. So there is a lot at stake. Anytime anything could break up and the new violence or the conflicts could just erupt. So that's why they need to be extremely careful. Now the opposition is giving guarantees to the different segments of the societies, non-Muslims, minorities, Shia Muslims, and all the other. And in return, now those who have served in the highest ranks of the government, including the prime minister himself, is actually reiterating that, confirming that they have been the guarantees, and he's confirming that they are ready to cooperate with the incoming leadership, not the government yet, but with the incoming leadership. So to just make sure that there will be a smooth transition. All right, Al Jazeera's Raisal Serdar there in Gaziantep. That's on the Turkish border with Syria. Raisal, for now, thank you. Vamos ver agora quem que é o tal do líder desse grupo que tomou Damasco, né? Vamos ver aqui. Vamos lá. De novo com Al Jazeera, né? He's emerged as the man leading the charge of fighters in Syria. But little is known about Abu Muhammad al-Jalani, who's no stranger to armed opposition. The leader of Hayat Tahrir al-Sham became prominent in 2016 when he announced the rebranding of his armed group, Jabhat al-Nusra, and its split from Al-Qaeda. His goal, to create... mas ele falou esses dias que ele ainda estava com a Al-Qaeda, né? Na CNN, inclusive. What he said was an anti-regime front in Syria. Born in Damascus in 1982, Ahmad al-Ashra Jalani took a pseudonym, one he says references family history of expulsion from the now occupied Golan Heights after the creation of Israel. In 2003, after the US invasion of Iraq, Jalani left Syria, joining Al-Qaeda in Iraq, which led to his subsequent arrest. Vê como a história, né? Cara, os Estados Unidos mesmo, os caras só serve para estragar com o mundo mesmo, né? Lá nos anos 50, quando acharam petróleo, acho que é nos Emirados Árabes, os Estados Unidos, uma empresa de petróleo dos Estados Unidos começou a prospectar esse petróleo para vender, né? E aí os Estados Unidos, ao contrário do que o Rock diz, né? O Rock sempre fala que a política e a economia andam separadas, não, né? Os Estados Unidos conversaram com os Emirados Árabes e falaram, olha, a gente quer construir uma base militar aqui para proteger os nossos interesses. E quem que toma essa decisão? Políticos, né? Junto com as empresas, porque os Estados Unidos é uma oligarquia. O pai do Bin Laden construiu a base militar. O pai do Bin Laden. O Bin Laden cresceu nesse ambiente lá dos Emirados Árabes. Ou Emirados Árabes ou Arábia Saudita, agora eu estou confundindo um pouco os dois. Ele cresce lá, ele cresce com esse sentimento anti-Estados Unidos, porque eles viram assim, todo esse processo, né, dos últimos 60 anos, 70 anos, tudo que os Estados Unidos fez por lá. E aí ele vai para o Afeganistão, começa a lutar com os caras lá, eles lutam contra os soviéticos, depois lutam contra os Estados Unidos, né, criar a Al-Qaeda, e aí a gente vê um cara que foge da Síria para lutar com a Al-Qaeda na invasão dos Estados Unidos do Iraque. Tudo Estados Unidos, cara, não adianta, né? And in 2011, he returned to Syria as the founder of al-Nusra to take part in the revolution against President Bashar al-Assad.
and most recently, he's been trying to present a more moderate view of the revolution to take back Syria from decades of Assad's brutal rule. The revolutionaries began entering the city of Hama to sanitize up the wound that has been left in Syria for 40 years. Higienizar, né? Essas palavras são... I ask God Almighty that it be a conquest in which there is no revenge. The sudden offensive by opposition fighters in Syria caught much of the world by surprise. And Jolani is now trying to send a message to allies of the Syrian government that this time things are different. In the same way, Iraq and Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani distanced his country lately from the war between Iran and the region, we urge him to distance Iraq from entering the new furnace of what's happening in Syria. With Damascus now under the control of opposition fighters, and after more than a decade of conflict, the world will be looking to Abu Muhammad al-Jolani to see what type of transition he brings to Syria. De novo, né? Ontem agora eu achei aqui o link, saiu ontem na CNN a entrevista desse al-Jolani com a CNN, né? E qual que é o interesse da CNN de mostrar o ponto de vista desse cara pro público dos Estados Unidos? Qual que é o interesse, né? Bom, é como eu falei antes ali, né? Tem muita coisa acontecendo ainda, isso está rolando há umas 8, 9 horas, desde hoje de manhã. A gente tem que esperar aí para estabilizar a situação, para saber. Ninguém sabe onde é que está, com certeza, aparentemente. Então, por enquanto, a gente não tem muita informação, até porque é de noite lá, então acho que está amanhecendo o dia, né, na Síria. Eu vi algumas imagens de câmera lá de Damasco, então as ruas estavam mais ou menos tranquilas, né, não tinha nada grande acontecendo, mas um monte de camada, tem um monte de camada nessa história aí, tem um monte de interesse. Infelizmente, quem que sofre nessa história é o povo sírio, né? Porque meia dúzia de velho se brigando por um pedaço de terra, e quem sofre é o povo sírio.